Olá, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Hoje estamos em um momento especial e apresentaremos um tema todo especial. Há 180 anos atrás, teve início o grande juízo investigativo, em 22 de outubro de 1844. Agora, em 2024, 180 anos depois, em 22 de outubro, nós vamos comemorar 180 anos do juízo. Nem sei se essa palavra comemorar é o melhor termo, mas ao longo do programa nós vamos explicar um pouquinho. Eu tenho como convidado aqui o irmão Anderson Velten. Ele é autor de vários livros, ele já apresentou os estudos da lição aqui no canal, já é conhecido de longa data. Por favor, Anderson, cumprimente os nossos telespectadores. Olá, Tiago. Saúdo a todos. Realmente, nós estamos num momento especial. São 180 anos do início do grande juízo do povo de Deus. Frequentemente, no seio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós falamos de 22 de outubro como sendo a data do desapontamento. Ela é geralmente lembrada como a data do desapontamento. Mas, na verdade, 22 para 23 de outubro de 1844 marcou o início do grande juízo investigativo, do grande juízo do povo de Deus. Nós estamos agora relembrando esse momento do início deste grande evento que é o juízo da casa de Deus. E hoje nós vamos conversar aqui, eu e Tiago, sobre alguns tópicos interessantes a esse respeito. Então, nós programamos uma variedade de temas, de questões que ao longo dos anos chegaram até nós. Muitos de vocês deixam perguntas nos comentários dos vídeos, outros enviam mensagem para o Anderson, são pessoas que conhecemos na porta da igreja. São muitas situações e nós compilamos então uma lista de questões, vários tópicos. Vamos fazer uma conversa sobre esses variados pontos da doutrina do juízo. Eu gostaria de levantar aqui o primeiro tópico. Nós, adventistas do sétimo dia, ensinamos que 1844 foi o ano em que começou o grande juízo investigativo. De maneira bem simples, o que é juízo investigativo? Anderson, logo mais eu gostaria que você explicasse a origem desse termo investigativo. Antes do Anderson falar, eu gostaria de ler alguns textos bíblicos. O que é juízo? Juízo investigativo. Na Bíblia nós temos o grande dia de Deus, o juízo final, o dia em que Jesus vai separar o bode das ovelhas, a consumação dos séculos, o dia do acerto de contas. Todas essas palavras e expressões se referem ao dia do juízo final, São termos sinônimos. E esse juízo, ele não ocorre assim em um instante. Ele é um processo complexo, longo, na nossa perspectiva, lento, demorado. E para melhor o compreendermos, nós o dividimos em 3 fases. Nós temos uma primeira fase chamada juízo investigativo, uma segunda fase que é o juízo comprobatório e uma terceira fase que é o juízo executivo. Se nós olharmos como os criminosos no país são tratados, ou mesmo como aqueles que são acusados de algum crime falsamente são inocentados, o procedimento é praticamente o mesmo, é um procedimento da lógica, um procedimento racional. E o que é que a Bíblia, então, fala sobre juízo? Depois você comente para nós a expressão investigativo, mas vamos ver aqui em Eclesiastes, capítulo 12, verso 14. Olha, eu vou ler o verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então aqui há um padrão, a lei de Deus, os mandamentos. Verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então aqui em Eclesiastes nós temos a previsão de um juízo que julgará tudo que os homens fazem, as coisas públicas e os atos particulares, os atos bons e os atos maus. E o padrão de comparação, o critério
critério a ser utilizado no juízo são os mandamentos de Deus. Outro texto que não poderíamos nos esquecer é aquele que aparece na segunda carta aos Coríntios, então, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Então, haverá um julgamento. Existe um tribunal e ninguém irá se esquivar. Todos terão de comparecer. Para que eles vão comparecer, Anderson? Olha o texto. Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a Bíblia é muito clara, é muito direta acerca da existência de um juízo. A história vai terminar, a história terrestre, com um julgamento. Esse fato é incontestável, conforme os dois textos que lemos. Agora, quando que esse juízo inicia? Existe controvérsia, mas eu gostaria de ler um outro texto para mostrar que o juízo ele tem início antes da volta de Jesus. Vamos para Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Olha só, em Eclesiastes, todas as obras boas e más serão julgadas. 2 Coríntios 5,10, todos comparecerão perante o tribunal para prestar contas das suas obras boas e más. Então, se na volta de Jesus ele já sabe quem é quem, e ele já está trazendo a recompensa, olha só o texto, comigo está o galardão, a recompensa para retribuir cada um as suas obras, quer dizer que os casos já foram determinados antes da volta de Jesus. O juízo teve início, então, antes da segunda vinda. E é por isso que muitos utilizam o termo juízo pré-advento, ou seja, juízo antes do advento. Então aqui temos uma prova que o juízo inicia antes da vinda de Jesus. Algumas pessoas acreditam que o juízo acontece quando a pessoa morre. E até dizem assim, olha, quando fulano morreu, ele foi lá conversar com São Pedro, né? E aí São Pedro falou, olha, você vem para esse caminho e você vai para o outro caminho. É uma compreensão que o juízo ocorre quando a pessoa morre e cada um é julgado, né, em um momento diferente. Outros entendem que o juízo foi na cruz. Quando Jesus morreu, né, ali foi o juízo, e daqui a pouco comentaremos, né? Quem crê em Jesus não entra em julgamento. Mas aqui está dizendo que o juízo é antes da volta de Jesus. E daqui a pouco vamos aprofundar um pouco mais. Agora, em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, olha, 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2, nós teremos algo sobre a fase comprobatória do juízo. O que é a fase comprobatória? Aqui na Terra nós temos o recurso para o tribunal, e o tribunal ele avalia a sentença do juiz de primeira instância. Não é assim? Você está até acostumado com essa linguagem. O juízo de Deus também haverá uma avaliação dos casos por outras pessoas diferentes do juiz, para ver se está tudo correto, se quem está salvo realmente merecia estar salvo, e se quem está perdido realmente deveria estar perdido. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Tiago, mas o juízo não é Deus que vai realizar, Anderson? E quando Jesus volta, ele já não está com o galardão? Então, olha como aparece na Bíblia as várias fases do juízo. A primeira fase acontece antes da volta de Jesus. Essa aqui já é uma segunda fase, quando os santos, aqueles que forem salvos, irão julgar quem? Verso 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Então, entendemos que os salvos, após a volta de Jesus, vão rever os casos dos anjos e também dos homens, daqueles que se perderam, ou mesmo dos que foram para o céu. Mais um texto importante que é Primeira Carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Esses textos você precisa ter anotado na sua Bíblia, grifados, porque são textos que vão comprovar a existência do juízo na Bíblia
e as suas várias fases. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então aqui é revelado que tanto o pecador como o justo, a casa de Deus, eles serão submetidos a juízo. E não são submetidos a juízo no mesmo momento. Primeiro começa pela casa de Deus. Olha lá. Se primeiro vem por nós, qual será o fim dos que não obedecem ao Evangelho? Então, Anderson, eu li aqui os vários textos que fundamentam na Bíblia a existência de um juízo, a existência de fases diferentes, com atores diferentes. E agora eu gostaria que nós nos aprofundássemos na segunda questão. A questão é a seguinte: por que esse nome juízo investigativo? Uma ótima questão, Tiago. Nós, adventistas do sétimo dia, como o Tiago acabou de explanar muito bem para todos nós, usamos essas expressões. Juízo investigativo para o juízo que acontece antes da volta de Jesus, e que diz respeito ao povo de Deus, ao julgamento da casa de Deus, ao julgamento do povo de Deus. Juízo comprobatório ou juízo de comprovação durante os 1000 anos, esse é o julgamento dos ímpios. E o juízo executivo no final dos 1000 anos, que aí é a execução da sentença, quando a sentença será executada sobre Satanás, seus anjos rebeldes e sobre todos os ímpios. Agora, evidentemente, Tiago, essas expressões, essa terminologia, a terminologia que nós usamos não se encontra nas Escrituras. Vocês não vão encontrar essa palavra investigativo, ou essa palavra comprobatório, ou de comprovação. Ou a palavra trindade. Também não encontramos nas Escrituras. Então, essa terminologia não aparece nas Escrituras. A Bíblia fala em juízo, a Bíblia fala em julgamento. O termo que a Bíblia utiliza é juízo. Mas como o Tiago acabou de explicar para todos nós, o exame atento, cuidadoso dos textos bíblicos, desses que o Tiago leu e de vários outros, mostram que esse julgamento tem fases, tem etapas. Existem diferentes etapas de julgamento. E nós utilizamos esse termo ou essa expressão juízo investigativo para nos referirmos ao juízo que ocorre antes da volta de Jesus, o juízo pré-advento. Mas por que usamos esse termo investigativo? Muitos não entendem bem o que significa essa palavra investigativo, na expressão juízo investigativo. O que significa isso? Nós utilizamos a expressão juízo investigativo apenas como uma maneira fácil, uma maneira didática de transmitir a ideia do julgamento divino, tal como é apresentado em vários textos da Bíblia. E a palavra investigativo, nesse caso, se refere à investigação pormenorizada, à investigação detalhista da vida da pessoa por meio do exame dos livros de registro que existem no céu. A Bíblia fala dos livros de registro. A Bíblia fala dos livros de registro em vários textos, em Daniel, em Apocalipse. Existem esses textos bíblicos que falam desses livros. E no julgamento, no juízo, a Bíblia fala juízo, o termo que aparece na Bíblia é juízo. No juízo, os livros são abertos e esses livros são examinados, eles são investigados. Quem é que produz esses livros? Esses livros contêm um relatório. E esse relatório, que consta dos livros celestiais, é produzido pelos anjos. Nós costumamos nos referir aos anjos relatores também. A Bíblia não usa essa expressão, anjo relator. A Bíblia fala dos anjos, mas ela indica que os anjos produzem um relatório, e esse relatório é que alimenta os livros celestiais. No julgamento, no juízo,
esses livros são examinados. Então a vida da pessoa passa por um exame rigoroso, um exame cuidadoso. Por isso que é uma investigação da vida da pessoa por meio da investigação dos livros celestiais. Daí a expressão juízo investigativo. E eu aproveito, Tiago, para esclarecer, assim, para acrescentar ao que você explanou muito bem para nós, o seguinte: no juízo investigativo é que a pessoa pode ser declarada justa definitivamente ou condenada. É no juízo investigativo que a pessoa pode ser aprovada no juízo. No juízo que ocorre durante os 1000 anos, esse juízo que nós, por razões didáticas, chamamos de juízo comprobatório ou de comprovação, ninguém será inocentado, ninguém ali será absolvido, ninguém será declarado aprovado. O juízo de comprovação, ele tem duas ele comprova que quem não foi salvo está perdido. Está perdido. E por que está perdido? Qual é a razão pela qual essa pessoa se perdeu? Porque a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos se salvem, todos os seres humanos se salvem, mas muitos não se salvarão. A Bíblia diz que os perdidos são como a areia do mar. Exatamente. E então os salvos terão a oportunidade de entender durante os 1000 anos por que aqueles que se perderam não foram considerados dignos do reino dos céus. Além disso, durante esses 1000 anos, nesse juízo, nessa fase do julgamento, juízo de comprovação, nós também vamos estabelecer a exata sentença de Satanás, de seus anjos rebeldes, os demônios, e de todos os perdidos. Porque Deus, por ser muito justo, ele adota o princípio da proporcionalidade. Não é justo para Deus que uma pessoa que esteve a vida toda nos caminhos do Senhor e no final da vida abandonou os caminhos de Deus e acabou falecendo fora do caminho de Deus, do caminho da reta justiça, que essa pessoa sofra tanto quanto aquele que passou a vida praticando o mal, passou a vida levando outros à perdição, ou como aqueles que praticaram genocídios, tortura e destruíram populações inteiras. Há uma proporcionalidade. E durante esse juízo de comprovação, durante os 1000 anos, lá no céu, os salvos, em conexão com Jesus Cristo, que é o juiz supremo, vão determinar a exata sentença de cada pecador, de cada perdido. Então, o juízo de comprovação, ele não é para absolver ninguém. Para ver se Deus errou algum caso. É para comprovar que Deus acertou em tudo. Porque Deus é onisciente e presciente. Aliás, Tiago, eu acho importante aqui até aproveitar esse momento para esclarecer uma coisa que é objeto também de crítica à mensagem adventista, à compreensão adventista. Alguns dizem assim, mas Deus não precisa olhar livros. Eu até aproveito esse ensejo, porque algumas pessoas retratam Deus de maneira estereotipada, como uma lupa investigando. Eu sou um policial, um detetive, eu vou investigar você. Mas, como você estava falando, Deus não precisa... Deus não precisa disso. Deus é onisciente, Deus é presciente. Desde todos os séculos, ele já sabia, não que ele determinou, não que ele força a situação, não que ele impõe a situação, mas ele já sabia quem haveria de salvar, quem haveria de se perder. Então, realmente, Deus não precisaria examinar livros para determinar o aprovado e o reprovado. Porém, os anjos não são oniscientes, os anjos não são prescientes. Os seres dos mundos não caídos também não são oniscientes, nem são prescientes. Então, é para o benefício dos seres celestiais, que superam em muito a quantidade de seres humanos, é para benefício de todo o universo também, que é realizado o julgamento. O julgamento é perante a Assembleia dos Seres Celestiais. E nesse julgamento são examinados os registros conforme foram produzidos pelos anjos relatores. E toda a decisão do tribunal, ela é adotada, ela é tomada
com base, diz Apocalipse, com base naquilo que está escrito Nos livros. nos livros. Já que você estava falando sobre essa fase investigativa, eu vou fazer um paralelo aqui com o que acontece no direito brasileiro. Nós temos uma fase investigativa, só que ela tem outro nome, ela recebe o nome de fase de conhecimento, que quando uma pessoa é acusada de algum fato, o juiz precisa conhecer o que de fato aconteceu. Então, na fase de conhecimento, uma parte, às vezes no processo criminal, né, o promotor fará uma acusação. Olha, aquele indivíduo matou, roubou. E o advogado vai fazer uma defesa. Ele nem matou nem roubou, você está confundindo o meu cliente com outra pessoa. E o juiz, o que vai fazer, Anderson? Ele vai investigar os livros do fórum, que é um processo. Porque ali as partes, né, o promotor e o advogado, juntaram documentos, câmeras de vídeo da rua, da praça, daquele momento, juntaram impressões digitais, eles juntaram também provas testemunhais, às vezes uma passagem de avião, um carimbo no passaporte que indicava que o acusado estava fora do país. Então, o juiz aqui no direito brasileiro, e isso é comum em outros países, ele vai conhecer, por isso nós chamamos aqui fase de conhecimento, e Deus também, para conhecer o que de fato aconteceu e julgar, né, nós chamamos de investigativo. E uma prova na Bíblia, se pudéssemos colocar, é aquela festa das bodas, quando todos deveriam comparecer com uma roupa e um traje específico, e o rei passa a examinar se todos estavam com os trajes. Ele entra no salão do casamento, onde seria celebrado o casamento, e ele começa a inspecionar se os convidados estavam com os trajes especiais para participar daquele evento. Pronto, então você percebe aí que a Bíblia dá margem para que o rei investigue os convidados às bodas. Então esse conceito é totalmente bíblico, e a crítica que colocam Deus com uma lupa ali, ela é uma crítica injusta e exagerada. Agora, Anderson, eu gostaria que você comentasse outra questão, uma questão muito frequente, que chega até a mim, imagino que a você também, é a seguinte: se a salvação é exclusivamente pela graça, por que somos julgados pelas obras? Ficou curioso? Então amanhã o Anderson irá responder essa pergunta aqui neste mesmo canal, no próximo episódio. Por que somos julgados pelas obras se a salvação é pela graça? Nós aguardamos vocês. Até lá!